Oi, hoje vamos falar sobre forçamento arbitrário. Vamos falar sobre força-impulso, vamos comentar sobre a integral de convolução e apresentar a resposta para um degrau ou para a função de Riverside. Bem-vindos! Um sistema dinâmico ele pode ser citado por uma força arbitrária que não necessariamente é periódica. Pensando dessa forma, encontramos então dentre os tipos de forçamento determinístico o caso mais geral. Inicialmente, vamos considerar então, dentre as soluções possíveis, a função impulso, ou delta de Dirac. A função impulso vai ser igual a zero para qualquer tempo que seja diferente de a, e ele vai ser infinito para o tempo igual a a. Logo, quando efetuarmos a integral de menos infinito a mais infinito, o delta de Dirac terá um valor unitário, dado por essa expressão. Ela pode ser vista como a sua representação discreta de um pulso unitário. Ao final, se pensarmos no caso do pulso unitário, em que ele tem uma base E e uma altura 1 sobre E, quando E tende a zero, a altura do meu pulso vai ser infinito, mas a sua integral de menos infinito a mais infinito continua sendo um valor unitário. Podemos considerar também a função degrau, que é a função Riverside, h de t menos a, vai ser zero se o tempo for menor do que a, e vai ser 1 se o tempo for maior do que a. Ela pode ser representada dessa forma, como um degrau, uma função degrau, daí o seu nome. A partir dessas definições, podemos observar as seguintes relações entre as funções impulso e a função degrau, onde Riverside é integral de menos infinito a t de uma função de Dirac, e a função de Dirac é a derivada temporal da função de Riverside. Então, considerando um sistema massa-mola do tipo mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a um delta de Dirac, esse sistema massa-mola é excitado por uma função impulso, dado pulso centralizado no eixo de origem do tempo. Isso pode ser representado como ensaios na parte experimental, quando uma estrutura é excitada por um martelo modal, onde o pulso vai ser determinado pelo sinal dado pela célula de carga do nosso martelo de impacto. E vamos analisar o sinal de deslocamento. Podemos obter então a resposta ao impulso, dado por nossa equação de movimento mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a uma ação de um delta de Dirac em t. Dessa forma, eu estou aplicando um impulso na origem do tempo. Isso vai representar os ensaios que vamos ver experimentalmente no laboratório. O martelo de impacto é dotado de uma célula de carga, vai conseguir registrar o sinal desta célula de carga, que vai ser a nossa força agindo sobre a estrutura, e vamos obter o sinal de deslocamento U de t ao mesmo tempo, pelo nosso sistema de aquisição. Então, integrando a minha equação de movimento de 0 até epsilon, em ambos os lados, e fazendo com que o nosso epsilon tenda a zero, vamos supor que o meu sistema massa-mola amortecido está no repouso. Vou poder analisar cada um dos termos. Analisando a massa, eu tenho que, integrando o nosso termo das forças inerciais, eu vou ter que a expressão limite de epsilon tendendo a zero do momento m, o dois pontos de epsilon até zero. Aplicando os nossos limites de integração, temos que no limite m, abre cochete, u para epsilon menos u zero. Já que u zero é igual a zero, eu vou ter apenas um mu ponto epsilon. Já que esse epsilon ele tende a zero pela direita, então eu tenho que no limite dos termos inerciais, ele vai ser igual a mu ponto zero positivo. Eu tenho, então, um conceito de impulso, integrando o termo U0 de 0 a epsilon, onde o meu epsilon tende a zero. Efetuando a integração, temos que limite de epsilon tendendo a zero, cu de epsilon até zero. Eu vou ter o meu
o epsilon zero menos o zero, e esse valor, eu sei, em virtude das condições iniciais, vai ser zero. E agora, calculando as forças restitutivas, temos que a integral de 0 a epsilon de Ku ΔT, onde epsilon tende a zero no limite, eu vou poder aplicar o princípio do valor médio, coloco para fora como um médio do lado de fora. Essa integral vai ser epsilon, e como o epsilon tende a zero, essa expressão vai ser também igual a zero. Dessa forma, o meu sistema massa-mola com um impulso no qual o tempo de ação desse impulso tende a zero, ele pode ser substituído por uma equação de movimento no qual o termo inicial de velocidade vai ser igual a 1 sobre a massa. Ao aplicar um impulso, é simplesmente a aplicação de uma condição de contorno que vai ser independente do tempo de aplicação, e a partir da aplicação do impulso, o problema é considerado como um problema de vibração livre. Dessa forma, podemos reescrever o meu sistema de equação de equilíbrio, onde a condição, após o impulso, ele vai ter uma velocidade dada por 1 sobre a massa e um deslocamento nulo. E já sabemos, a partir do módulo de vibração livre, que o deslocamento para o impulso, o ΔT, vai ser 1 sobre mωd de exponencial de menos que ψ⍵nt seno de ômega dt para um tempo maior do que zero. E vai ser zero para qualquer tempo negativo. Novamente temos um sistema linear independente do tempo, no qual eu aplico um impulso e eu vou obter uma resposta impulsiva. A partir disso, um forçamento arbitrário qualquer pode ser representado a partir da composição de diversas forças impulsivas ΔF, dado pela amplitude f de tal dt Dirac de t menos tal. Desta forma, eu tenho que qualquer função arbitrária dado por f de t, ele pode ser aproximado pela somatória de diversas forças impulsivas delta de f, que vão ser descritas a partir de expressões de delta de Dirac. Tendendo o delta de tal até zero das nossas funções impulsivas discretas, temos que a função f de t vai ser descrita pela integral de 0 a t de f de tal Dirac t menos tal ΔT. Essa expressão discreta vai ser aplicada então no nosso sistema linear. Desta forma, aplicando uma função impulsiva f de tal ΔT tal Dirac t menos tal, vamos ter então, obviamente, um incremento a um delta de u dado pelo f de tal delta tal, resposta impulsiva u de Dirac para t menos tal. Então, a resposta temporal u de t no meu sistema massa-mola, ele vai ser obtida a partir da somatória das forças f de tal multiplicada pelas respostas impulsivas u de Dirac t menos tal, delta tal. Tendendo delta de tal para zero, a resposta u de t vai ser descrito pela expressão 0 de t f de tal u Dirac de t menos tal ΔT. Essa expressão é conhecida como a integral de convolução. Ela ainda pode ser apresentada desta forma, logo, a integral de 0 a resposta u de t pode ser descrita também da forma integral de 0 até t de f de t menos tal u Dirac de t delta tal. Então vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos aplicar uma força do tipo F0 seno de ωt no nosso sistema massa-mola não amortecido. E vamos encontrar qual é a resposta. Aplicando a expressão da integral de convolução, vamos ter que u de t igual a f sobre mωn da integral de 0 a t de seno de ômegazão tal, seno de ômn t menos tal, delta tal. Integrando a expressão, dado que 2 seno de A, seno de B é igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B, então nossa expressão u de t vai ser igual a f0 sobre 2m ômega n,
integral de 0 até t, cosseno de ômega tal, menos ômega n t menos tal, menos ômega de tal mais ômega n de t menos tal, delta t. Como a integral de cosseno de a tal mais bt d tal é dado pela expressão 1 sobre a seno de a tal mais ou menos bt, já que bt é constante, a expressão da resposta temporal u de t é dado por f0 sobre 2m ômega n, seno de ômega de excitação mais ômega n tal menos ômega nt sobre ômega de excitação mais ômega n menos seno de ômega de excitação menos ômega n tal mais ômega nt sobre ômega de excitação menos ômega n. Ao aplicarmos os intervalos de integração t e 0, e após algumas manipulações, vamos ter que a resposta do meu sistema massa-mola amortecido é dado por F0 sobre K, 1 sobre 1 menos razão de frequência ao quadrado, multiplicado por seno de ômega de excitação t, menos ômega de excitação sobre ômega n, seno de ômega nt. E essa expressão a gente já viu no módulo de vibração harmônica. Temos agora o caso da resposta para um degrau. Tivemos a análise para um impulso, vamos analisar a função de Riverside. Nosso massa-mola amortecido MU dois pontos mais CU ponto mais KU é igual à função de Riverside, que é a função degrau. Podemos definir a seguinte expressão ou seguinte operador diferencial D como sendo M derivada segunda com relação ao tempo, mais C derivada primeira com relação ao tempo, mais K. Esse operador diferencial, aplicando o nosso sistema massa-mola, vai obter a expressão D de U é igual à função de Riverside no tempo. A fim de resolver esse problema, vamos se valer das identidades das relações entre Riverside e a função impulso. A solução impulso é U de delta. Temos que o operador diferencial para uma resposta impulsiva vai ser igual à resposta por impulso. Integrando tudo isso de menos infinito a t, eu vou ter a expressão menos infinito de t, operador diferencial d, U Dirac dt vai ser igual a menos infinito t, delta de Dirac t dt. Podemos operar a expressão dispondo o operador diferencial para fora da integral e esse termo integral de Dirac como sendo a função Riverside. Temos então que o nosso operador agindo sobre a integral de menos infinito até t da minha função ou da minha resposta impulsiva vai ser igual a um Riverside. Logo, a minha resposta temporal ela vai ser, para o caso de uma função de degrau, dada pela integral de menos infinito até t, da resposta impulsiva ΔT, ou seja, 1 sobre m ômega d, integral de 0 até t, exponencial de menos que si ômega nt, seno de ômega dt dt. Logo, como a minha resposta a um degrau pela função de Riverside, ela inicia num tempo zero, eu posso efetuar então a resposta U de t, ela pode ser descrita apenas como a integral partindo do zero até um tempo t qualquer. Logo, substituindo o meu seno de ômega dt pelo seu equivalente em funções complexas, temos que seno de ômega dt é igual a exponencial de ômega dt menos o exponencial de menos i ômega dt, tudo isso dividido por 2i. Logo, a expressão da resposta ao t vai ser 1 sobre 2i m ômega d, integral de 0 a t, das exponenciais de menos que si ômega n, menos i ômega d, tudo isso por t, menos exponencial de menos si ômega n, menos i ômega d, tudo isso por t dt. Integrando isso de 0 a t, vamos ter essa expressão e, após algumas operações da expressão
para o intervalo de integração de t até 0, vou ter esta expressão, e sabendo que a exponencial de i ômega dt é igual a cosseno de ômega dt mais i seno de ômega dt e a frequência amortecida ao quadrado, ela vai ser igual a 1 menos xc ao quadrado multiplicado por frequência natural ômega n ao quadrado. Substituindo e tendo em vista essas expressões, a resposta temporal a um degrau é dado por 1 sobre m ômega n ao quadrado, 1 menos exponencial de menos xi ômega nt, multiplicando cosseno de ômega dt mais xi ômega n sobre ômega d vezes seno de ômega dt. Então, temos a expressão da resposta dinâmica devido a um degrau ou uma função de Riverside. Ok. Utilizando essas duas expressões, conseguimos determinar a solução de diversos problemas impulsivos. Logo, chegamos ao nosso desafio. Como eu conseguiria determinar a resposta de um sistema massa-mola amortecido para uma função que ela não seja uma função degrau, mas seja uma função retangular que tenha uma amplitude de f0, só que ela vá apenas até t1. Bons estudos!